Bom dia a todos. Que a paz do Senhor esteja com todos. Amém? Amém. Nós estamos falando sobre vida abundante. Você pode repetir comigo? Vida abundante. Vida abundante. Você crê nisso? Você acredita que Deus chamou você para ter uma vida abundante? Jesus diz o seguinte: eu vim para que você tenha vida, e vida em abundância. O que é abundância? O que é abundante? Abundante é algo que transborda. Então você tem um copo de água, você está colocando um líquido ali, um suco, uma água, e você está colocando, ele vai enchendo, e tem uma hora que ele transborda. Isso é abundante. Isso é uma vida que transborda. Isso é uma vida fora do ordinário, fora do comum, mas uma vida extraordinária, ou seja, extra comum. Isso que a palavra de Deus diz. Jesus diz o seguinte, que ele veio para que você tenha vida extraordinária, vida abundante, vida fora do comum. Então, a gente tem que pensar, o que é comum? O que é que as pessoas fazem de comum? Fazer comum é você ir trabalhar e trabalhar só para cumprir horário e só para fazer o que te mandaram fazer. Isso é comum. O comum é dar uma enroladinha, talvez. Você sai 5 horas, 10 para 5, você já vai parando, já vai arrumando as coisinhas, bateu 5 horas, já vai embora. Esse é o comum. O que é viver fora do comum? Você fazer o melhor aonde você está. O que é fora do comum? Você viver um relacionamento com seu esposo, com sua esposa, fora do comum. Enquanto as pessoas, elas machucam umas às outras dentro do relacionamento, enquanto dentro do casamento você fere as pessoas com palavras duras, não tem paciência, ou talvez você fale palavras que destroem o coração da pessoa, ou talvez você diz que está trabalhando até mais tarde, mas na verdade você está com seus amigos, curtindo, e fala assim, seu amorzinho te liga, e fala, não, então eu estou trabalhando, mas não está trabalhando. Isso é o comum, esse é o ordinário. O extraordinário significa viver fora desse comum. Então é viver fora do comum dentro do seu casamento, dentro do seu trabalho, dentro do seu estudo. Quem já colou? Ninguém vai levantar a mão, né? Assim, geralmente a gente tem uns deslizes, assim, dá uma bobeira na gente que a gente dá uma coladinha, né? Nossa, isso daqui eu não sei, eu não posso repetir esse ano, porque senão eu não vou ganhar minha bicicleta no final do ano. E aí você dá um jeito e você cola. Esse é o comum. O que é viver fora do comum? É tomar bomba, mas de ter dignidade. Falar assim, olha, eu não estudei e tomei bomba. Na próxima eu vou melhorar. Isso é fora do comum. Isso é extraordinário. E é essa vida de abundância, de fora do comum que Deus nos chamou para viver. Isso é vontade de Deus para você. Não é para um e para outro, não. Para aquele irmão lá tudo bem, para mim não. Não, é para todo mundo. Jesus, ele deu a vida para você ter uma vida em abundância. É todo mundo. É você e eu. Não é só para alguns. Você pode olhar para a pessoa que está do teu lado? Fala para ela. Deus deseja que você tenha uma vida abundante. Isso é para o seu marido, para a sua esposa. Ele quer que a tua esposa tenha uma vida abundante. Ele quer que o teu filho tenha uma vida abundante. Ele quer que a sua sogra tenha uma vida abundante. O seu sogro. Então, esse é o nosso chamado. Essa é a vontade de Deus para você. Para todos nós. Para todos nós. Independente se você está vivendo ou não. Falar, não estou vivendo vida abundante, coisa nenhuma. Só abundante de problema. Abundante de problema, abundante de aborrecimento, abundante de gente ruim, abundante de um monte de coisa ruim. Não é nessa abundância, não. É na abundância de coisas boas. Esse é o nosso chamado. Então, eu queria ler com vocês hoje uma parábola que fala sobre talentos. Geralmente as pessoas usam essa parábola, ou pregam essa parábola, para falar a respeito de dons, de ministério, de servir a Deus na igreja e tal. Mas eu creio que a gente pode aprender algo novo, algo diferente. Não novo, mas algo diferente com essa parábola também.
Então a gente vai ler Mateus capítulo 25, do versículo 14 ao versículo 30. Ok? Mateus capítulo 25, do versículo 14 ao versículo 30. Se você tiver aí sua Bíblia, você pode abrir a sua Bíblia, você pode acompanhar lendo aí, se os seus olhos permitirem, porque para mim já está difícil ler de perto. Ou você pode acompanhar aqui na tela, aqui, tá? Todos acharam? Mateus capítulo 25, verso 14 a verso 30. Jesus está falando a respeito do reino de Deus. O reino de Deus vai ser parecido com isso daqui, né? O que Jesus está falando. E também será como o homem que ao sair de viagem chamou seus servos e confiou-lhe os seus bens. A um deu 5 talentos. O que é talento? Talento não é talento de dom, tá bom? Quando a Bíblia fala de talento aqui. Talento aqui é dinheiro. Era ou ouro ou prata. E um talento equivalia a mais ou menos 35 quilos. Tá? Então era dinheiro. Então quando esse senhor aqui, é uma parábola, é uma história, uma ilustração que Jesus está falando. Então Jesus está falando, olha, tinha um senhor, que ele foi sair de viagem e ele confiou o dinheiro dele para essas pessoas, para os servos dele. Então aqui ele diz que deu 5 talentos. Então você pega 5 multiplicado por 35, que eu sou ruim de matemática, não sei quanto que vai dar isso daqui. E deu para o primeiro servo dele. E falou assim, olha, guarda para mim. Tá? Então é isso que a Bíblia fala. Então talento era peça de ouro ou prata. E ele fala assim, a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro servo deu 1 talento. Cada um de acordo com a sua capacidade. Cada um com sua aptidão. Cada um com a sua destreza para lidar com esse dinheiro para guardar. E em seguida, partiu de viagem. Observe que cada um tinha a sua capacidade. O que tinha 5 tinha uma capacidade maior. O que recebeu 2 tinha uma capacidade menor. E o que tinha 1, uma capacidade menor, mas todos eles ficaram responsáveis de cuidar do dinheiro do seu senhor. Tá? Aí no verso, continuando aqui no verso 16. O que havia recebido 5 talentos, saiu imediatamente. Aplicou-os e ganhou mais 5. Também o que tinha 2 talentos, ganhou mais 2. Mas o que tinha recebido 1 talento, saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Continuando aqui. Depois de um tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou a conta com eles. O que tinha recebido 5 talentos, trouxe os outros 5 e disse, Senhor, o Senhor me confiou 5 talentos. Veja, eu ganhei mais 5. O Senhor respondeu, muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco e eu porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Ok, é que eu fiquei na dúvida se eu passei para vocês para frente. Versículo 22. Veio também o que tinha recebido 2 talentos e disse, o Senhor me confiou 2 talentos. Veja, eu ganhei mais 2. O Senhor respondeu, muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, e eu porei sobre muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. No versículo 24. Por fim, veio o que tinha recebido 1 talento e disse, eu sabia que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso tive medo. Saí e escondi o seu talento no chão. Veja aqui o que lhe pertence. O Senhor respondeu, servo mau e negligente. Você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei? Então você devia ter confiado meu dinheiro aos banqueiros, para que quando eu voltasse, o recebesse de volta com juros. Tirem o talento dele, entreguem-no ao que tem 10, pois ao que tem, mais será dado, e terá uma grande quantidade. Mas o que não tem, até o que tem, lhe será tirado. E lancem fora o servo inútil, para trevas
nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Parece uma palavra dura, né? Mas se você for perceber, você percebe assim, essa característica de abundância, de bênção, de multiplicação e, por outro lado, escassez. Uma coisa que até o que tem vai embora. Então é isso que a gente percebe aqui. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Dentro daquilo que vocês viram nesse texto, você pode compartilhar, tá? Qual é a diferença entre o servo bom, os dois servos bons e o servo mau? O que é diferente nas características? Alguém chuta? Chuta. A atitude. Qual a atitude? Certo. Ter atitude de multiplicar ou falta de atitude, de ficar parado, só esconder o tesouro. Medo. Ok. O sentimento de medo. Usar os talentos que recebeu. Essa foi a diferença, usar os talentos. Ok. Quem mais? Zona de conforto. Então, o confortável é ficar de boinha, né? Ok. O que mais? O que vocês percebem assim? A diferença, a principal diferença. Por que é que aquele senhor, nessa parábola, condenou o servo mau? Um talento só. O cara tinha talento pra caramba, né? Não tinha? Tinha 5 mais 2, 1 só. E a questão não é nem honestidade. Porque o cara devolveu o que era dele. Falou, Senhor, tá aqui o que é teu. Então ele não roubou, não fez nada. Mas mesmo assim, ele foi condenado. Por quê? E aí? O que vocês acham? Foi dado uma oportunidade, não usou. Por que será que ele não usou essa oportunidade? Aí, não, é medo. Mas o que gerou esse medo? Sentimento de escassez. Falta de confiança. Oi? O Zé falou? Falta de confiança, ok. Quem mais? Alguém tem mais alguma sugestão? Não? Difícil? Não é difícil, não. Olha só. A diferença entre os servos bons e o servo mau é que os bons estavam focados em agradar o seu senhor. E o servo mau estava preocupado consigo mesmo. Esse era o problema. Vou tentar explicar de novo. Aqueles dois servos, eles queriam agradar ao senhor deles. O que é que eu posso fazer para fazer o melhor para o meu senhor? O que é que eu posso fazer para meu senhor se alegrar comigo? Para ele ficar satisfeito. O que eu posso fazer? Esse foi o pensamento dos dois primeiros servos. Falaram, não, eu vou multiplicar. Ele vai ficar feliz. A hora que ele chegar de viagem e voltar e der algo a mais do que ele me deu, ele vai ficar feliz. Você não ia ficar feliz? Imagina. Você fala assim, Paulinho, eu vou viajar. Opa, legal. Eu posso deixar meu carro com você? Pode, deixa comigo que eu guardo em casa. Aí deixa em casa. Aí você volta, eu entrego 2 carros para você. Cara, que da hora. Como é que você fez isso? Dê meus pulos aí, mas cara, você é tão especial para mim, tão querido para mim, que eu tô outro para você. Cara, incrível isso, hein? É inesperado. Mas, você não ia ficar feliz? Ou mesmo que não seja outro carro, vai. O tanque cheio. E coloca um sonzinho legal. O sonzinho tá velho, tá falhando, você coloca o DVD, não pega direito. Eu coloco um sonzinho legal, aquela caixa assim que o pessoal gosta de compartilhar na rua. Todo mundo ouve a música que o cara gosta, então você coloca um sonzinho desse para você. Você não fica feliz? Vai ficar legal, né? Coloca um cheirinho. Tem cheiro de azedo, mas coloca um cheirinho para você. Você sente... Nossa, que cheiro gostoso. É algo a mais, não é? Você não ficaria feliz? Mas esse outro servo que é considerado mau, qual que era o foco dele? Ele mesmo. Ele estava preocupado com ele. Se eu fizer alguma coisa errada, o meu Senhor vai me castigar. Se eu fizer alguma coisa errada, se eu perder, o Senhor vai fazer isso, porque o cara é severo, porque o cara é mau. Aonde era o foco dele? Ele. Ele estava preocupado com ele.
preocupado com a integridade dele, está preocupado com ele mesmo. Esse é o problema. Quem você contrataria se você tem condições de contratar alguém para chamar na tua empresa? Quem você contrataria? O cara que se preocupa com a tua empresa, com o teu negócio, com o trabalho dele para alcançar pessoas e abençoar pessoas, ou aquele que está preocupado com ele? Aquele cara que fica estressado. Ai, meu chefe vai me mandar embora. Ai, meu salário não vai aumentar. Ai, porque eu tenho que pagar não sei o quê. O cara está focado nele. Quem você chama para trabalhar com você? É exatamente a mesma coisa. O foco. Então, aqui o que Deus está querendo mostrar é qual é o foco das pessoas. Em quem você está focado. O problema não é eu devolver com honestidade aquilo que era dele, mas o foco. Onde que está o coração? Os 2 servos que são considerados bons, o coração deles está focado no Senhor. Nesse Senhor. O que é servo mau, ele estava focado nele mesmo. Então, e isso determinou a abundância no final da vida deles. Ou não? Foi a diferença. Então, o que a gente quer compartilhar, a gente está falando sobre vida abundante, certo? E aí o que ele diz aqui? Eu sabia que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso tive medo, saí e escondi o teu talento no chão. Por que ele teve medo? Porque ele estava pensando nele. Por que ele escondeu no chão? Porque ele estava pensando nele. Eu não posso perder, mas ele estava pensando nele, porque ele ia ser o castigado aqui da história se tivesse algum problema. Então, hoje a gente quer ver duas características assim interessantes da atitude dessa pessoa. Quando o servo dele, o Senhor chega e vai conversar com o servo, esse foi o argumento do servo. O que é que a gente percebe aqui? De quem é a culpa dele não ter multiplicado o dinheiro do Senhor? De quem é a culpa? O servo falando. Ele joga a culpa em quem? No Senhor. Ele joga a culpa no Senhor. Ele fala assim, Senhor, então, sabe por que eu não multipliquei? Porque a culpa é tua. É isso que ele quis dizer. Eu não multipliquei porque o Senhor é muito severo, entendeu? O Senhor é muito nervosinho, muito bravo, muito pistola, muito estressado. Como o Senhor é estressado, e o Senhor sempre está bravo, e eu tive medo do Senhor, porque a culpa é tua. Porque como o Senhor, se o Senhor fosse legalzinho, bonzinho, gente boa, aí eu faria alguma coisa. Mas como o Senhor é muito, muito nervoso, eu fiquei com medo. Como eu fiquei com medo, escondi. Então a culpa é tua, você entendeu? É isso que ele quis dizer. Em nenhum momento ele falou, a culpa é minha, Senhor. Eu fui negligente. Ele falou, não, a culpa é tua, entendeu? Olha lá no comecinho da criação, quando teve a queda do homem. De quem era a culpa? Quando Deus perguntou para Adão, então, Senhor, a culpa é dessa mulher que o Senhor me deu. O Senhor que me deu essa mulher. Então, a culpa é tua, mais ou menos, assim. É isso que a gente faz. Então, o que esse servo fez? Jogar a culpa em outra pessoa. E se justificar o seu erro, culpando outra pessoa. Então, isso foi um ponto. E outro ponto, ele diz que teve medo. Ele se fez vítima. Vítima é quando a pessoa fala que, não, então, eu não fiz porque eu sou uma vítima, entendeu? Porque eu sou um coitado mesmo, eu tive muito medo do Senhor. Então ele se fez vítima. Então são essas duas características que a gente quer trabalhar um pouquinho nesse texto. A pessoa que se vitimiza jamais assume a responsabilidade por seus erros. E sempre tende a culpar os outros pelos seus problemas. Você, nós não vamos ter uma vida abundante se eu continuar colocando a culpa nas outras pessoas e se fazendo de vítima pela vida que eu estou vivendo. Mais uma vez, nem eu, nem você, nem ninguém vai ter uma vida abundante, uma vida fora do comum, se a gente continuar culpando as pessoas, culpando as situações, culpando outras coisas, seja quem for, e se fazendo de vítima. A gente não vive
uma vida abundante. Isso é realidade. A Bíblia fala sobre isso. Esse texto sobre talentos, está muito claro isso daqui. Quando a gente fala desculpa, é como se fala assim, a gente fala assim, tira essa culpa de mim. Me desculpa. Tipo, não põe essa culpa em mim. Você desvia a culpa. E aí, assim, quando a gente coloca a culpa em outras pessoas, pela situação que a gente vive, a gente tira a responsabilidade que é minha. Então, se eu não estou legal no meu casamento, aí você coloca, tira a responsabilidade de você fala que o problema é o teu cônjuge, então a responsabilidade de mudança não é tua. Quem tem que mudar é ela, ou quem tem que mudar é ele. Porque você está tirando a sua culpa. Então, qual é a motivação que você tem de mudar o jeito que você trabalha no teu emprego ali, onde você serve na tua empresa? Ah, mas é que meu chefe é muito chato demais. Ah, porque minha empresa não paga direito. Ah, porque o ambiente de trabalho é ruim. Ah, porque a minha carga de horas de trabalho é muito grande, não dá para aguentar um negócio desse. Ah, você vai jogando culpa, vai jogando desculpinhas e um monte de coisinhas para falar que a culpa é do outro lado. Ah, porque os caras me perseguem. Ah, porque o cliente é muito chato. Ah, o cliente não tem paciência. Por que você não consegue vender bem? Ah, porque eu explico, mas o cliente não está nem aí para aquilo que estou explicando. Então é sempre a culpa dos outros. É a culpa do seu cliente, é a culpa dos seus fornecedores, é a culpa do seu chefe, é a culpa do governo, que pega todo o teu dinheiro em impostos, é a culpa disso, culpa daquilo. Aí você vai jogando culpa em um monte de gente. Nas pessoas e na situação. E aí que responsabilidade você tem para viver uma vida abundante com Deus, se você joga a culpa nos outros? Você não tem responsabilidade nenhuma. E você não vai viver uma vida abundante enquanto você ficar colocando a culpa nos outros. De quem é a culpa? Sempre a gente está achando alguém para dar uma desculpa, né? Ah, então é que não deu. Ah, é porque foi difícil. Ah, porque isso, foi porque aquilo. E sabe o que gera esse negócio de você colocar a culpa nos outros? Que sentimento traz para você? Primeiro é raiva e indignação. Sabe por quê? Porque se de repente a sua situação financeira não está boa, por exemplo, aí você começa a ficar com raiva. Porque a culpa é do outro. Porque a culpa é do governo. Como assim você coloca a culpa no outro, então o outro que é o culpado de você viver essa situação, você fica com raiva. Eu tenho raiva daquela pessoa. Eu não gosto daquela pessoa. Eu não gosto do governo. Eu não gosto do meu chefe. E você começa a ficar com raiva. Eu não gosto da minha esposa. Eu não tenho paciência com meu marido. Você tem raiva. Por quê? Porque se você coloca a culpa no outro, então se a culpa é do outro, você começa a passar a ter raiva daquela pessoa que é culpada. E é o sentimento de raiva que vai brotando, vai brotando. Então quando a gente coloca a responsabilidade em outra pessoa, geralmente a gente tem raiva. Principalmente das nossas desgraças. Do marasmo que a gente vive. Eu tenho raiva do meu corpo, tenho raiva da minha saúde. Mas e aí, quem que é responsável pela sua saúde? Quem? Quem é que come aquela picanha todo final de semana? Tudo bem, pode comer. Come aquela gordurinha, aquele bacon, todo dia de manhã. X-salada. Quem é responsável para comer? Minha esposa que faz. Não, não é só a esposa que faz, não. É você que come. É você que come aquele doce gostoso. Aí você come aquele doção assim, fica todo... Ou aquele café que dá uma dor no estômago, você mete café na sua pança. E dói o estômago, não tá nem aí. A cara dá uma gastrite, tá doendo pra caramba. E você fica bravo que é o trabalho que me deixa estressado. Não. A responsabilidade é tua. Tudo que você faz, a responsabilidade é tua. Então não jogue a culpa nos outros por aquilo que você está vivendo. E aí você começa a ter raiva das coisas porque a culpa é do outro. E quem se isenta da responsabilidade, isenta das mudanças. Então você chega à conclusão de que você não precisa mudar. E você não vai mudar. Você vai viver sempre a mesma vida medíocre no sentido assim, na média. Todo mundo vive aquilo. Todo mundo vive uma vida mais ou menos com a sua esposa, com o seu marido, uma vida mais ou menos com o filho, uma vida mais ou menos com a minha família, com a minha sogra, com o meu sogro. Eu levo uma vida mais ou menos no meu trabalho, eu vou tocando a vida. E você não vai mudar.
você não vai viver a vida abundante que Deus está falando que é para você ter, se você leva desse jeito, porque a responsabilidade não é tua. E quando a gente tem esse sentimento de ser vítima, vítima significa o quê? Que foi o outro que causou isso na minha vida. Eu sou uma vítima, eu sou um coitado. Eu sou um azarado mesmo. Foi porque a minha família era toda desestruturada. É porque meu pai dava sempre dois pés no peito e nunca falou uma palavra de carinho. Aí eu sou uma vítima mesmo. Por isso que eu sou todo zoado assim, sou meio, na linguagem do jovem, bugado. Bugada de bug. Bug é de... deu pau assim, sabe? Não sei se vocês entendem, mas assim, é zoado, entendeu? Zoado também é difícil entender, né? Estragado. Eu sou meio estragado assim. Porque eu sou uma vítima. Ok, tem coisas que você não controla na sua vida. Talvez a sua vida não tenha sido fácil mesmo. Talvez o seu pai tenha sido rígido, se é que você teve pai ou mãe. Pode ser que os seus colegas de escola, né, você foi vítima de bullying por um bom tempo ao longo da sua vida. De repente você não viveu o respeito pelas pessoas, assim, as pessoas não te respeitaram ao longo da sua vida. Talvez você seja vítima de tudo isso mesmo. Talvez você tenha sofrido tudo isso. Mas existe uma responsabilidade, você não pode ficar se vitimizando por causa disso. Sabe por que a gente tem essa mania de ser vítima? Sabe por quê? O que é ser vítima? É falar que você é coitado, sabe? E a gente quer a atenção das pessoas, assim, fazendo de coitado mesmo, falando, cara, tá doendo aqui meu joelho, ai, tá doendo minhas costas, nossa, eu fui acordar de manhã, o despertador quebrou, ai, puxa vida, eu perdi a hora, ai, meu chefe brigou comigo, ai, sabe? Aí você quer que as pessoas tenham dó de você, dózinho assim. Aí você faz aqueles mimizinho básico para as pessoas ficarem com dó. E aí esse é um vício nosso, sabia? É uma mania que a gente tem e a gente não percebe. Mas a gente tem esse hábito de tentar fazer com que as pessoas tenham dó da gente, para ter atenção. Mas sabe por quê? Quando a gente é criança, geralmente quando a gente é criança, como é que funciona? Se você está bem, tem saúde, está zerado, está peralta, aí você não tem muita atenção. O pai e a mãe falam, vai estudar, moleque, vai tomar banho, vai almoçar, vai fazer não sei o quê. Mas quando você fica doentinho, aí muda, né? Geralmente muda. Aí papai e mamãe já fica preocupado, já vem com aquela vozinha, meu filhinho, você está doente, tadinho, está com febre. Deita aqui. E quando era criança, assim, quando a gente ficava doente, ganhava guaraná. Os mais velhos era assim, né? Porque não tinha refrigerante assim, não era comum assim. Mas quando ficava doente, ganhava um guaraná, assim, não sei, guaraná acho que é um remédio, né? Você toma guaraná e curava. Ou você ficava mais doente para ganhar mais guaraná depois. Você já estava até bom. Não, mas não estou legal, está doendo ainda. Tal. Mas porque você tem atenção. Aí quando passa a sua enfermidade, sua doencinha, aí você fica bom de novo, aí começa de novo. Vai estudar, moleque, vai trabalhar, vai não sei o quê, vai tomar banho. Aí aquele carinho foi embora de novo. Então, o que é legal? Ficar doentinho, né? Aí você fica doentinho porque você tem atenção. Parou de ficar doentinho, você não perde atenção. E aí isso se torna um hábito para a gente. Aí na vida adulta, muitas vezes a gente traz isso. Achando que se fazendo de vítima, de coitado, a gente vai ter uma atenção, as pessoas vão ficar coitadinho. Talvez até por um pouquinho de tempo. Mas, cara, fala sério, ninguém aguenta ficar ao lado de uma pessoa que se vitimiza o tempo todo, né? Ou você consegue? Tipo, uma vez ou outra, tudo bem, você dá um abraço na pessoa, faz uma oração, fala, Deus te abençoe. Mas, cara, toda vez, cara, aí não dá, né? Falou, cara, para de, né? Vamos dar um jeito na sua vida aí, ânimo nessa vida aí. É bem isso daí. Quem se vitimiza, vive na vitimização, não consegue ter uma vida abundante. Porque sempre vai viver naquela coisinha, Então, Deus nos chamou para vivermos uma vida abundante. E aquele servo, esse foi o problema dele. Ele se fez de vítima. Eu sou vítima de um senhor carrasco. Por isso que eu não fiz. Então esse foi o problema dele. O que tinha recebido 5 talentos, trouxe os outros 5 e disse, o Senhor me confiou 5 talentos. Veja, eu ganhei mais 5. O Senhor respondeu, muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco e eu porei sobre muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor.
Quem é aquele que te convida para compartilhar da alegria? Tem que ser amigo, não tem? Porque simplesmente se for um servo, mas tem que ser parceiro. Os parceiros você chama, os amigos você chama. Cara, você é 10. Puxa, eu deixei o carro para você cuidar para mim e ele está melhor. Você deu uma turbinada nele, está limpinho, está cheirosinho. Cara, vamos comemorar. Eu vou fazer um churrasco em casa, vou chamar você para fazer um churrasco. E a gente vai lá, se alegrar junto. É a abundância, é a alegria. E é o que esse Senhor está falando, olha, você foi fiel no pouco, eu vou te dar muito para você. O que esse Senhor está falando, ele fala que é dar. Dar é dar mesmo. Não é tipo, ó, eu vou te dar mais dinheiro para você administrar, para você me devolver. Não é isso que ele está falando. Ele está falando assim, olha, eu te dou. É a mesma coisa se você deixasse o seu carro para mim, eu cuidasse, desse 2 carros para você. Puxa, Paulinho, você foi legal para caramba. Esse carro que você multiplicou, eu te dou. Pega para você. Eu falei, sério, sério. É isso que esse Senhor está falando. Eu te dou. Eu te dou do meu para você se alegrar. Eu te dou do meu para você entrar comigo e festejar comigo. Isso é a abundância. É isso que ele recebeu. Então, quando você tem essa postura que ele teve, de focar no seu Senhor, falar assim, eu quero fazer o meu melhor para o meu Senhor, para o meu Deus, para as pessoas, a abundância vem. Você começa a receber a graça, naturalmente, normalmente. Isso é princípio da palavra de Deus. E quem aplica esse princípio, independente de ser crente ou não, é abençoado. Porque é que tem tantas pessoas que nem vão para a igreja, que nem amam a Deus, que nem seguem a Deus, mas seguem esses princípios. Aí o cara é abençoado, aí você fica bravo porque você vem para a igreja, você dá o seu dízimo, você faz a sua oração e a coisa não vai. Por quê? Porque você fica culpando os outros e fica fazendo de vítima. Como é que a abundância vai vir? Aí você é tido como aquele servo infiel que fica reclamando e fala que a culpa é de Deus. Então, abundar, você multiplicar, você focar no Senhor e fazer o melhor para o teu Deus, com certeza a abundância vem. Eu estava lendo um pouquinho a história desse homem chamado Nelson Mandela. Ele morreu em 2013. E ele, assim, ele foi uma pessoa, um cara que lutou pelos direitos de igualdade na África do Sul. Existia uma minoria branca que oprimia a população. E ele foi um homem que lutou contra isso. Que lutou pela igualdade das pessoas. E por causa dessa luta ele foi preso. Agora, ele sabia que quem o prendeu foi a minoria branca. A responsabilidade era dessa minoria branca. Mas sabe uma das coisas que ele diz, quando ele estava na prisão? Ele diz o seguinte, que a responsabilidade de eu estar aqui preso é aquela minoria branca. Porém, a responsabilidade daquilo que eu penso, daquilo que eu sinto, daquilo que eu vou fazer aqui dentro é minha. É isso que ele falava. E sabe o que ele fez dentro da prisão? Ele estudou administração pública, ele estudou direito internacional, e ele estudou direito penal e outros cursos que ele fez dentro da prisão. Por quê? Porque ele tinha um propósito. Ele tinha um objetivo. Depois que ele saiu da prisão, ele se tornou o primeiro homem negro presidente da África do Sul. E existe hoje até uma data de comemoração do Dia Internacional de Nelson Mandela. Por causa da diferença que ele fez. E isso é o que ele diz. Quando eu saí em direção ao portão que me levaria à liberdade, eu sabia que se eu não deixasse minha amargura e meu ódio para trás, eu ainda estaria na prisão. Ele viveu uma vida abundante. Ele proporcionou vida abundante para muitas pessoas ali daquela nação, simplesmente porque ele foi responsável por ele mesmo, dos seus pensamentos, da sua postura e da sua atitude. Ele não ficou lá, porque o culpado são os brancos, porque o culpado é isso, porque o culpado é aquilo, porque o culpado é minha mãe, porque o culpado é meu pai, porque o culpado é fulano de tal. Ele diz assim que ele viu muitas pessoas que foram presas também, que morreram na cadeia, na prisão. Porque eram pessoas amarguradas, que ficavam com ódio, porque isso, porque aquilo, e acabaram morrendo lá. Mas ele saiu, e ele fez diferença.
Porque ele foi responsável por aquilo que ele pensava, por aquilo que ele sentia. Qual é o segredo da vitória? A Miriam compartilhou a respeito da gente entregar a vida para Jesus. De compartilhar Jesus na vida das pessoas. Agora, deixa eu perguntar uma coisa. Você já percebeu que mesmo dentro da igreja ou de pessoas que seguem a Jesus, tem pessoas que têm vitória, que vivem como vitoriosos, e tem pessoas que vivem como derrotados? Já percebeu isso? Pessoas que estão muitos anos na igreja, conhecem a Bíblia, falam da Bíblia, mas vivem como derrotados? Você já percebeu isso? Ah, mas e aí? Como assim? Não é aquele que segue a Deus não é vitorioso? Qual que é o segredo aí? O que acontece aí? Olha, Jesus não diz o seguinte, desculpa, o apóstolo Paulo fala assim, em Cristo somos mais que vencedores. Em Cristo somos mais que vencedores. Qual é a vontade de Deus? Que você seja o quê? Um vencedor. O chamado para ser vencedor é para todos. Todos nós fomos chamados para ser vencedores. Todos nós. Não é só um ou outro não. Não é esse negócio assim, Deus gosta mais de uns, por isso que Deus abençoa ele. Deus não gosta muito de mim, por isso que eu sou meio derrotado mesmo. É essa a lógica? Claro que não. A palavra de Deus fala assim, somos em Cristo Jesus mais do que vencedores, mas a questão é que nem todo mundo vive como vencedor. E qual é o problema? Qual que é a questão aí? A questão é responsabilidade mais uma vez. O ser vencedor ou não, eu quero que vocês absorvam assim, com carinho aquilo que eu vou dizer. O ser vencedor ou não, Deus já te preparou para ser vencedor. Deus já fez isso por você. Deus já fez a parte dele para você ser vencedor. Deus já fez a parte dele para você ter uma vida em abundância. Deus já fez a parte dele. E aí a gente fica lá com o bracinho cruzado, ou a mãozinha levantada. Deus, e aí? Eu quero ser abundante, eu quero ser vitorioso. Eu estou esperando minha vitória, estou esperando e não acontece nada. Porque a responsabilidade de ser vitorioso, de assumir a sua vitória, de ser vitorioso, é tua. Não é de Deus. Porque Deus já fez a parte dele. A responsabilidade de Deus de entregar o Filho dele para você, de derramar o Espírito Santo sobre você, te ensinar na palavra aquilo que te traz abundância, ele já fez. Deus já fez por você. Ele já te deu. Mas aí você viver como vitorioso, aí depende de você. A responsabilidade é tua. Não é mais de Deus. É por isso que muitos de nós vivemos uma vida na média. Ou abaixo da média. Bem longe daquilo que Deus sonhou e projetou para você. Por quê? Porque a gente fica culpando os outros e fica jogando responsabilidade para as outras pessoas. Então, Deus chamou você para ser vitorioso. Aí o que a gente aprende é: cuide do pouco que Deus te deu. O que é que Deus te deu? O que é que você tem nas mãos? Qual é a capacidade que você tem? O que é que você estudou? Quais os bens que você tem? Qual é a família que você tem? Quais as pessoas que Deus colocou para você? Você acha pouco? Eu estudei numa escolinha tão simples. Eu estudei no estado. Eu estudei assim. E aí a gente fica reclamando do pouco que tem. Aí sim, aí vem. O que é que a gente faz com o pouco que tem? Usa da melhor forma. Faz o melhor. Multiplica aquilo que você tem. Usa com alegria e fala assim: Senhor, como é que eu posso agradar a Deus com aquilo que eu tenho? Senhor, eu estudei no estado, é isso que eu tenho. Não tenho muito conhecimento, mas é isso que eu tenho. Senhor, o que eu posso fazer para multiplicar isso? Eu sou professor, o que eu posso fazer para multiplicar isso? Eu sou aposentado ou aposentada, o que eu posso fazer para multiplicar isso? Isso que eu tenho agora, eu tenho tempo, eu tenho talvez ouvidos, eu tenho experiência. O que eu posso fazer para oferecer o melhor para as pessoas? Você tem um trabalho? Você tem o seu salário? O que é que você pode fazer melhor no teu trabalho? Para o teu chefe, e não para o teu chefe como chefe, mas
Para as pessoas, a palavra de Deus fala assim, olha, quando você for trabalhar, não trabalhe para homens, mas trabalhe como se fosse para Deus. O que é que você pode oferecer melhor para Deus? Quando você for atender um cliente, um paciente, ou atender uma pessoa, o que é que você pode fazer melhor por ela? Ah, mas eu estou sendo enganado. Faça melhor. Faça o melhor que você pode fazer pelo seu cliente, pelo seu paciente, pelas pessoas que estão ao teu redor. Faça o melhor pelo teu aluno, faça o melhor por as pessoas que estão com você. Porque a hora que você fizer o melhor, você trazendo essa responsabilidade para você, você vai começar a viver uma vida com abundância, eu tenho certeza. Isso é princípio. As pessoas do mundo usam esse princípio. Oferecer o melhor. E elas começam a viver em abundância. Por que é que a gente que é cristão, que conhece a palavra de Deus, não vive isso? Deus está chamando você e eu para olhar para Cristo e permitir que Cristo venha e abunde em nós. Olha, se sem Jesus as pessoas já têm uma abundância na vida delas, de tantas coisas boas que as pessoas vivem, sem Jesus e sem Deus, imagina a gente com Deus e conhecendo a palavra. De parar de dar essas desculpinhas e se ficar fazendo de vítima, mas assumir o teu papel de vencedor. Não é de nunca errar, ou de falhar, ou de as coisas sempre darem certo. Não, as coisas dão errado às vezes. Mas quando der errado, Senhor, melou, né? Deu errado. Mas Deus, eu estou contigo. Graças te dou, porque quando dá certo o Senhor está comigo. Quando dá errado o Senhor está comigo. Então, vamos continuar. Eu vou aprender. Eu aprendi com esses erros, eu aprendi com essas falhas, eu aprendi com o que não deu certo. Mas eu estou contigo. Não jogue a culpa para o teu pastor, porque senão eu estou perdido. O pastor Nori também. A culpa é do pastor Nori que não orou direito por mim. Não, a culpa não é do pastor Nori, não. Nem da liderança, nem do louvor. Nossa, hoje eu fui pro louvor, nossa, saí mal. Musiquinha velha, musiquinha de antigamente, nem falou comigo. Oh, você vai colocar responsabilidade nas pessoas? A responsabilidade de você adorar, Deus fala, Senhor, eu estou lá para servir, eu quero te adorar com música velha, com música nova, eu quero te adorar com palavra que eu entendo, com palavra que eu não entendo. Senhor, eu estou lá para te servir, para te buscar, para me tornar cheio da tua presença. Essa é a motivação, eu venho para agradar a Deus, não a mim. Porque esse é o problema que foi desses servos. Os dois primeiros, eles estavam focados em agradar o Senhor deles. E o outro não, agradar a si mesmo. E a palavra de Deus fala assim, que o reino de Deus é semelhante a isso daí. Olha, eu tenho certeza que você está aqui para agradar a Deus. Amém? Você está aqui para servir a Deus, para fazer o melhor para Deus. Eu creio nisso. Em nome de Jesus eu creio que você não está aqui para você olhar para o teu umbigo e ficar olhando para você ser servido. E ficar com medo de Deus, eu não vou fazer um monte de coisa porque eu tenho medo de Deus. Não. Porque Deus é teu amigo. A palavra de Jesus fala assim, olha, eu não chamo mais vocês de servos, eu chamo vocês de amigos. Então, esse é o nosso chamado. Esse é o teu chamado. Para viver com abundância. Para viver com plenitude na presença de Deus. E eu não estou falando só de viver em milagres, não. A abundância já é viver, não é só no milagre. Milagre também, é extraordinário. Mas viver uma vida natural, mas aos olhos das pessoas é sobrenatural. Porque Deus faz parte da vida da gente, faz parte da sua vida. Amém? Amém. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe o seu relacionamento com Ele. Busca a Deus, permita-se viver uma vida abundante. Não se contente com uma vida mediana, com uma vida medíocre. Amém? Então que Deus abençoe, que a graça e a paz do Senhor esteja com vocês. Amém? Amém. Deus abençoe.